Bom dia, galera. Bom dia. Acordando aqui no quarto, como vocês podem ver, em processo de finalização. Mas bom dia. Hoje o dia é longo. Vem comigo. Pessoal, estou passando isso aqui na minha barba. Será que funciona? Eu tenho a impressão que nada dessas coisas funciona comigo. Porque vocês podem ver, não nasce barba aqui, né? Não nasce nada aqui. Então, vamos ver se funciona comigo. Tô aí nessa caminhada, né? Vamos ver se dá certo. Quando eu deixei de escutar tua voz que me acalmava o coração, em dor eu descobri que na cidade não há lugar pior que a solidão. Mas hoje tudo recomeça. Esse aqui é o meu cantinho de estudo. Geralmente tudo que eu estou usando recentemente eu já deixo já aqui, porque frequentemente eu venho para esse lugar. As bíblias, etc, mas eu geralmente estudo aqui nesse notebook, que eu tenho muitos livros aqui também nele. Muitos livros, muitos comentários bíblicos e também conteúdo da faculdade também. Eu dou uma revisada nele, utilizando ele. Então essa parte aqui eu uso para devocional, para estudos mesmo, preparação de sermão e também para estudar os conteúdos da faculdade. E no momento o livro que eu estou lendo é esse aqui do John Piper, 5 pontos. Só que aí geralmente quando ele faz alguma referência bíblica e tal, eu também tenho os livros, muitos livros aqui no Drive, que aí eu consigo, se ele citou alguma referência no livro dele, eu consigo ir e acompanhar e ver a citação do autor no livro que ele mencionou. Então, geralmente eu gosto de deixar assim. E esse livro é um livro muito pequeno, mas é um livro que eu estou lendo sem pressa, justamente porque eu quero absorver o máximo possível do conteúdo. Perdi meu bem mais precioso, que é estar em tua presença. Eu nunca mais vou te deixar. Abraça-me, tudo é melhor contigo. Recebe-me, pois tu és meu abrigo. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho de como é meu cenário para a gravação da série de Colossenses. Então, antes de mais nada, fiquem cientes que estamos com a série nesse mesmo canal. Então, se inscreva, assista e acompanhe tudo direitinho com a gente. Mas antes, estou dando uma passadinha aqui pelo quarto de Noah, né? Vai ser o quarto de Noah aqui ainda. Talvez tenha mudado aí um pouquinho também o eco, que ainda tá assim, ó, inacabado. Em breve fica pronto. E agora, vamos lá, que eu vou mostrar para você o estúdio de quem tem muito dinheiro para gravar conteúdo. Olha, se você não decretou a sua bênção ainda para Deus, decrete que Ele vai te prosperar, viu? Ó, vocês podem ver que a cama tá toda pelada, não é? Mas isso tem um motivo, certo? Só o carregador aqui apenas, né? Mas tem um motivo, eu vou mostrar qual que é. Bom, então aqui está. Eu faço essa mega produção aqui, ó, como vocês podem ver. E por quê? Porque eu boto o celular apoiado aqui e eu fico aqui de fundo para essa parede que está ainda sem revestimento, que eu vou botar o revestimento nela em breve. Por quê? Como ela é toda cinza, fica muito mais fácil de eu tirar o fundo para botar um fundo artificial, que fica muito artificial, porque eu não sei fazer essas edições assim, profissionais, né? Então eu tenho consciência plena de que fica muito artificial, de que quando eu boto lá de que quando eu boto lá um fundo de um estúdio falso ou de um fundo atrás, eu sei que vocês percebem que é artificial, mas eu boto para ficar, digamos assim,
menos desagradável do que um fundo como esse de parede, já que as coisas ainda estão sendo feitas aqui em casa. Mas tem uma coisinha que faz toda a diferença, na minha opinião, para a gravação dos vídeos, dos conteúdos, que é esse bichinho aqui, ó. Eu uso ele para gravar, é um mini microfone. Então eu geralmente boto ele aqui também para poder dar um upgrade aí nos áudios, né? E acho que é isso, vamos ao que interessa. Eu quero contar um pouquinho da minha vida para vocês. Talvez poucas pessoas tenham vontade de saber a respeito da vida pessoal de alguém, né? Até mesmo porque quem tá aqui nesse canal geralmente tá aqui para ouvir alguma coisa a respeito da Bíblia, mas acho que talvez dessa vez seja um pouquinho pertinente. Então vamos lá, estúdio pronto, tudo montado, coisas feitas, afazeres feitos. Então senta aí que lá vem a história. Bom pessoal, então aqui já com esse mega estúdio já instalado, eu quero conversar um pouquinho a respeito de um testemunho meu, bem rapidinho, 5 minutos, eu acho, assim espero. Mas eu sempre cresci no lar cristão, meu pai, minha mãe, né, desde que eu me entendo por gente, sempre foram cristãos. Cresci dentro da igreja e eu nunca fui um jovem que deixei de ir para a igreja, que me afastei da igreja. E nem fui um jovem que eu estava na igreja, mas eu estava completamente promíscuo. Até na minha vida de... como é que eu posso dizer? Até na minha vida de momentos de frieza, né, de fraqueza espiritual, que eu acredito que todos nós já passamos. Quem não passou talvez passe. Espero que não, mas talvez passe. Até nesses momentos, sempre que eu fazia alguma coisa errada, o Espírito Santo, ele sempre me incomodava de que eu tinha pecado, de que eu tinha falhado, e sempre eu voltava para o arrependimento. Então, nesse sentido, eu não tenho um mega testemunho para contar para vocês, para poder entreter vocês. A realidade é que eu cresci no meio pentecostal, no meio neopentecostal também. E eu ainda participo de uma igreja que é neopentecostal. Por diversos fatores. Talvez isso um dia mude, mas por diversos fatores eu ainda estou. No meu bairro não tem igreja reformada, e as igrejas, assim, tudo de esquina mesmo, são geralmente ministérios mais pentecostais, neopentecostais, enfim. E eu acho muito importante a pessoa congregar, então por isso eu estou indo para a igreja. E eu sempre cresci nesse meio. E eu sempre tive o entendimento de que Deus me ama, de que Deus ama todas as pessoas. Afinal, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, né, mas tivessem a vida eterna. Então eu sempre tive essa consciência de que Deus me ama, e eu sempre amei muito, muito a Cristo. Mas aí quando eu descobri a fé reformada, para quem não sabe, né, a fé reformada, o calvinismo, eles acreditam, nós acreditamos que os eleitos de Deus, as pessoas que serão salvas, todas elas foram predestinadas para a salvação. Ou seja, a pessoa não fez nada para merecer aquilo, ela não tomou uma atitude inicial, mas Deus que predestinou aquela pessoa para a salvação. Então, em algum momento, Deus converteu o coração daquela pessoa, mudou o coração daquela pessoa e a salvou, né? Coisa que eu nunca tinha aprendido. Eu sempre aprendi que existia uma pregação da palavra de Deus, da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo, e aí eu tinha que analisar tudo aquilo e eu tinha que tomar a decisão de me converter, de ir lá na frente, de aceitar Jesus, de mudar os meus caminhos. E a fé reformada prega justamente que essa decisão ela não parte de mim. Se eu sentir vontade de me converter, de aceitar a Cristo, é porque Cristo mudou primeiro o meu coração. Eu fui predestinado para ser salvo. Então, as pessoas que foram predestinadas para serem salvas, elas já foram predestinadas na eternidade. E, consequentemente, o pessoal chama de dupla
predestinação, né? Logo, se Deus não predestinou alguns para serem salvos, essas pessoas estão automaticamente condenadas ao inferno, elas nunca se converterão, elas irão para o inferno. Isso parece dureza, isso parece forte, mas, por incrível que pareça, isso quebrou meu coração de uma forma quase que inexplicável, porque eu senti o amor de Deus de uma forma tão grandiosa na minha vida, porque eu até sabia, eu até tinha consciência de que Deus me amava, beleza, mas eu pensava assim, tá, eu corri para Cristo, eu aceitei a Jesus, então, caramba, que bom que eu tomei essa decisão logo, né? Que bom que eu me toquei disso logo, como eu fui astuto, né? E tem gente que é tão broquinha, né, que ouve a palavra de Deus, mas não aceita. Eu pensava isso, né? Ainda bem que eu fui um cara esperto. Mas aí quando eu descobri que o mérito não foi meu, que eu também seria uma pessoa broquinha se Cristo não mudasse o meu coração, isso me quebrou, cara, porque eu pensei assim, Jesus, por que eu? Por que que o Senhor me escolheu? Por que eu, sendo que como eu me conheço mais do que o que eu conheço os outros, eu sei o meu nível de devassidão, de depravação moral, de toda a sorte de pecado, toda a sorte de tentação. Então eu fico pensando, Senhor, eu entendo agora o que Paulo dizia, né, que Jesus veio para morrer e salvar o pecador, do qual ele era o pior, porque ele se enxergava assim porque ele se conhecia mais do que o que ele conhecia do seu próximo, né? Eu me conheço mais do que o meu vizinho, então eu sei o meu nível, o meu potencial de ser um ser humano mau. Então isso quebrou todas as minhas vaidades, todas as minhas altivez, jactâncias, né, orgulho de eu me converti. Não, Deus me converteu. Essa é que é a verdade. E o amor de Deus ele ficou claro ali, porque existe um ponto nos 5 pontos do calvinismo, que é a perseverança dos santos. Ou seja, a sua salvação não está nas suas mãos. A gente não se impulsiona para... A gente não dá o primeiro passo em direção a Cristo. Cristo é que nos move em direção a Ele, né? Então, eu fiquei muito constrangido e até hoje sou. E uma outra coisa é que no movimento neopentecostal, ele sempre enfoca de que o ser humano ele é muito importante para Deus, ele é precioso para Deus. E veja, de fato é. O ser humano ele custou um preço de sangue, o sangue do Filho de Deus. O ser humano ele é importante para Deus, ele é precioso para Deus. Só que quando Cristo ele se voluntariou para vir à Terra, para morrer, ele não veio porque nós éramos muito importantes. Porque nós passamos a ser importantes para Cristo, nós passamos a ter um valor, porque Cristo nos comprou com seu sangue. Mas éramos escravos das trevas, pertencíamos a um reino de trevas. E é o que vai dizer lá em Colossenses, né? Inclusive, se você não assistiu, reforço mais uma vez, assista a nossa série em Colossenses. Mas Colossenses 1, versículo 13 vai dizer que Deus, ele nos resgatou do império das trevas e nos levou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Então nós vivíamos em trevas. Quando Deus ele olhou para a terra, ele não pensou assim, caramba, tem tanta gente importante, tanto filho preciosinho lá para mim. Eu vou enviar meu filho para morrer por essa galera, porque eles realmente valem muito para mim. Não, não. Quando Deus olha para a terra, ele só vê seres imerecedores, depravados, corrompidos, carentes do sacrifício do Filho, né, dele, de Jesus Cristo. E ele envia seu filho e Jesus morre por pessoas que não valiam nada. Então não há mérito em nós. Não há mérito em nós. Quando você não entende que você é mau, que você é corrompido, você não valoriza tanto o sacrifício de Cristo. Porque veja, Jesus morreu por você e você é um cara até bom, você é um cara legal, você é um cara que vale alguma coisa. Então, ok, Jesus morreu, fez um papel legal, admiro muito o sacrifício de Cristo. Mas quando você entende que você não tinha esperança, que você não valia nada e ainda assim alguém morreu por você, essa é a beleza do negócio. E eu sempre fico muito constrangido ao falar do amor de Deus. Eu estava conversando justamente com um amigo meu, Paulo, que foi a pessoa que me discipulou, um amigo, um irmão.
E eu estava falando justamente isso. Eu disse, Paulo, tem muitas igrejas que só pregam o amor de Deus, mas não prega a sua ira, não prega a sua justiça. E ele falou o seguinte, ele falou, não, essas igrejas elas não pregam nem o amor de Deus, porque o amor de Deus é também a sua justiça, é também a sua ira. E eu pensei bem, eu disse, de fato, até a pregação do amor de Deus é uma pregação corrompida em muitas igrejas. Porque quando você ama, você castiga o seu filho, você disciplina o seu filho. Então, de fato, o amor de Deus é muito corrompido. E minha perspectiva em relação a tudo mudou quando eu descobri que Deus me escolheu, mesmo que não houvesse nada em mim. Ele poderia ter escolhido uma outra pessoa. Muitas pessoas já foram condenadas ao inferno. E essas pessoas eram tão más quanto eu sou. Talvez eu seja até pior. Mas Deus me escolheu. Que bizarro, né? E quando eu entendi isso, a minha devoção por Cristo ficou muito maior. O meu constrangimento ficou muito maior. Eu entendi que eu estava em uma dívida com Cristo, uma dívida impagável. Eu ainda tenho uma dívida muito impagável com Cristo. E por mais que eu faça tudo, que eu julgue, né? Tudo, que eu julgue ser tudo, eu ainda vou estar em déficit com Deus, ainda vou estar em dívida com Deus. Cara, porque Ele me ama, mesmo sabendo quem eu sou. Se eu soubesse quem minha esposa é, 100%, lá no íntimo do coração dela, eu terminaria hoje. Se você soubesse quem o seu pai ou a sua mãe é, no íntimo do coração deles, você pegaria suas coisas e sairia de casa hoje. Porque nós somos seres humanos depravados. Se alguém pegasse 10 minutinhos daquilo que nós pensamos a respeito do nosso melhor amigo aqui na Terra, colocasse exposto num telão o que a gente pensa, a gente seria apedrejado, porque ninguém suportaria o que a gente pensa dos outros, o que a gente pensa dos nossos filhos, dos nossos pais, porque são sempre pensamentos muito pecaminosos. Enfim, não tenho nenhum testemunho assim, eu vi um anjo, eu vi alguém transpassando a parede. Não, mas o meu testemunho é esse, de devoção a Cristo, porque eu entendi quem realmente eu sou. Mas o principal, eu entendi quem realmente Ele é. E é isso, fim do vlog.